Ele é médico formado no Rio de Janeiro, mas a sua história está ligada a Brasília. Aqui ele foi secretário de Saúde e deputado. Deixou uma história impecável. Também foi uma grande liderança na Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Estamos falando de Jofrã Frejá, que é o nosso convidado no quadro Almoce Conosco. O nome dele está ligado a Brasília. O nome ligado à integridade, transparência. Estamos falando de Jofrã Frejá, que já foi deputado, secretário e nos deu a honra de estar aqui no nosso Almoço Conosco. Muito obrigada pela sua presença aqui comigo e com o Alex. Um prazer grande estar com vocês conversando. A gente é parte de Brasília, né? Então a gente tem satisfação de estar junto, conversando, discutindo as questões fundamentais da nossa cidade. E a gente vê que o senhor está sempre ligado. Mas sabendo da sua ligação com Brasília, apesar do senhor não ter nascido aqui, eu queria que o senhor contasse aí para os nossos telespectadores um pouquinho da sua história. Bom, eu nasci no Piauí, em Floriano, Piauí. De uma família de 14 irmãos. Muita gente. Muita gente. Eu caçula. Os mais velhos iam saindo, terminava o ginásio, que era o que tinha na minha cidade, e cada um deles tinha que ir para o Rio de Janeiro para começar a trabalhar e estudar. Certo. E assim foi comigo. Sim. Eu, com 14 anos, terminei o ginásio, fui para o Rio de Janeiro, comecei a trabalhar e estudar, trabalhava como office boy, ganhava meio salário mínimo, porque eu era menor. Não tenho nenhuma vergonha disso, eu tenho até prazer, porque para ganhar mais um pouquinho, o lugar onde eu trabalhava, no final de semana eu limpava tudo, encerava, limpava banheiro, com uma tranquilidade, etc. Né? E assim eu fiz o científico, aí fiz o vestibular para a Faculdade de Medicina, que é a melhor do Brasil, a Faculdade Nacional de Medicina, da Praia Vermelha. Fui aprovado e aí eu comecei a fazer medicina. Na Ilha do Governador? Era hoje, não, é o fundão. Hoje é fundão, mas naquela época não tinha fundão. Tá certo. Era Praia Vermelha. Praia Vermelha. Terminei o curso, fiquei mais. Terminei em 62. No final de 63 para 64 eu vim para Brasília. E aí eu fui trabalhar em Planaltina, tinha um sandu em Planaltina. Era um pequeno postinho de saúde. E curioso porque não tinha asfalto de Sobradinho para Planaltina. Era essa terra vermelha. E aí, primeiro, quando eu fui lá a primeira vez, eu botei a roupa branca, etc. Vermelho, né? Quando eu entrei no ônibus que passou para lá, eu cheguei vermelho lá em Planaltina. Era terra vermelha. Aí eu aprendi. Botava a roupa branca dentro de uma sacolazinha, aí pegava o ônibus e tal, e lá eu tomava um banho, trocava roupa, aí eu parecia médico, né? E foi uma relação muito boa com Planaltina, que era a cidade tradicional. Maravilhosa. Aí eu fiquei, depois fui trabalhar no Hospital do Gama, era um hospitalzinho de madeira também, aí no começo de Brasília. Quando foi em 79, o governador escolhido, era o Lameson. O Lameson chamou e eu disse, governador, eu não estou interessado, eu sou cirurgião. Ele disse, não, mas eu preciso e tal, não sei o quê. Ele disse, não, governador, vamos escolher outra pessoa, etc. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer toda a programação, vou ficar 2 anos. Aí foram 40 centros de saúde que eu fiz, e mais o Hospital de Ceilândia, e o Agarram, e o Hemocentro, e o Hospital de Apoio, e o Guará, gestor, né? Que era um hospital. E foi fazendo, bloco materno-infantil, fui fazendo essa coisa toda, né? Até culminar hoje com a Faculdade de Medicina Pública, gratuita, né? Que é maravilhosa. Aí o passarinho é nomeado ministro da Previdência. Aí me chama. Mas eu quero que você seja o secretário-geral do Ministério da Previdência para você implantar o sistema, o que o senhor fez em Brasília. Ele viu que tinha dado certo, claro. Bom, então, já que a gente está falando de política, fique ligado, porque voltaremos já após o nosso breve intervalo com Jofrã Frejá. Se quer conhecer um pouquinho dele, vai conhecer mais, e a gente também vai falar de eleição agora em 2014. Voltamos já. E para vocês que estavam nos acompanhando com Jofrã Frejá, nós vamos falar sobre política 2014, mas antes eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação desse governo. Eu realmente não tenho acompanhado muito, mas eu reconheço que o governo tem feito muito em obras. Certo. Eu tenho visto muitas obras nas ruas onde eu passo, embora não esteja acompanhando. Só acompanha como cidadão. Como cidadão. Eu não fico fazendo nem política contrária, nem... Eu quero que Brasília se saia bem disso tudo. O cenário político, como é que o senhor está vendo esse cenário político?
Olha, os mineiros têm uma expressão antiga, uma história antiga, que é muito interessante e se adapta bem a Brasília. Política é como nuvem. Uma hora você olha, está de um jeito, outra hora você olha, está de outro jeito. O que eu vejo de importante nisso tudo não é o candidato A, B ou C. Brasília tem uma imagem, lamentavelmente, no Brasil inteiro, de uma cidade onde muita gente não respeita a cidade, que recebeu essa gente toda. Não, os cidadãos, né? Não respeita a cidade, nem os cidadãos que vieram para cá, que desenvolveram a cidade, que ajudaram a fazer crescer. E isso me dói muito. Porque é o momento da gente recuperar a nossa imagem. Não, Brasília não merece. Não merece isso. Poxa, é como se, somos trabalhadores aqui e tem uma aura de que o pessoal de Brasília, quer dizer, políticos vêm de toda parte para Brasília. Você imagina que Juscelino deve estar virando no túmulo. No túmulo, pois é. Agora, Jofran, eu vou, assim, passar a palavra para o Alex, que é o momento dele de fazer a pergunta final, que é um arremate, né, Alex? Isso, então... Não é nem uma pergunta indiscreta, não. Não é nem pergunta, não. É uma mensagem, né? É importante que o pessoal que nos assiste... Uma consideração, né? As pessoas que nos assistem, saber do senhor o que o senhor pensa, quer dizer, né? Qual é a mensagem que o senhor tem? Olha, eu acho que nós não podemos perder a esperança, nem ficarmos nessa indecisão. Nós temos que tomar uma atitude. Porque Brasília tem um segmento de força viva, capaz de influenciar no Brasil inteiro. E aqui as pessoas precisam começar a dizer assim, eu não quero isso, eu quero aquilo. Mas o que acontece? Todo mundo se acomoda. Nós estamos vendo aí essa questão, por exemplo, da insegurança, que não é só em Brasília. Não, infelizmente. A questão da saúde também, que não é só em Brasília. Mas como ninguém se manifesta, a gente vai fazer black bloc de estádio, de não sei o quê, você não vai resolver nada. Não é? Nós temos que movimentar as forças vivas da cidade, as pessoas que pensam, as pessoas que raciocinam, as pessoas que querem mudar isso, porque eu me coloco numa posição extremamente complicada quando eu vejo assim, poxa, meus filhos estão desesperançados. Você já pensou você criar a desesperança nessa juventude toda? Não tem jeito. Aí o menino me assim, por que adianta eu estudar? O que adianta eu fazer isso? O que adianta não sei o quê? É o que ele pensa, porque ele vê assim, ninguém se movimenta. Eu vou na rua, me assaltam. Eu vou no hospital, não consigo atendimento. Eu quero pegar um ônibus, não tenho que comprar o carro. E eu até estranho, né? Que cada dia ampliam a capacidade de comprar carro, né? Cada vez mais, né? Aí enche as ruas, as estradas. Você não tem mais o trânsito, não funciona. Para tudo, trava. Eu vi hoje, outro dia, uma entrevista de uma pessoa dizendo assim, nós temos que, não adianta mais construir presídios porque vai colocar mais gente. Então, disse, vai deixar na rua. Isso, né? E vai deixar na rua alguém nocivo, é complicado. Pois é, Jofran, então eu te agradeço demais, né, Alex? Isso. Vamos agora para o nosso delicioso almoço. E esse é Jofran Frejá, um homem de um passado super íntegro, transparente e um homem de atitude, que a gente recebeu aqui no nosso quadro Almoce Conosco.